Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa que te aprofunda o conhecimento, Viviane. Isso mesmo, Dimitri. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre essa gestão do conhecimento, e trazemos uma pessoa do Instituto Plácido Castelo, que é o braço educacional do TCE Ceará. Dimitri, quem é o nosso convidado? Marília Marinho, a gestora do conhecimento, a que organiza, a que planeja todos, né? Para onde vai o conhecimento? De onde é que vem? Seja bem-vinda, Marília, ao Conexão Cidadão, sua primeira vez aqui conosco. Espero que você aproveite essa jornada aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bom, muito obrigada, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e também compartilhando, conhecimento aqui, não somente entre nós três, mas com todo o tribunal. E Marília, o que é essa gestão do conhecimento e como que ela pode impactar a instituição? Olha, a gestão do conhecimento, ela não é uma prática recente, ela já é um movimento de vários anos e ela começa exatamente nessas transformações que a sociedade vem passando. Então, quando a gente passa para uma sociedade da informação, uma sociedade do conhecimento, as transformações digitais, as transformações de dados, então a gente começa a viver numa sociedade, em um movimento onde os dados vão crescendo exponencialmente. E começa a ter um tsunami de informação, Então, assim, a gente começa realmente a ser bombardeado por muitas informações. E é importante que as organizações elas percebam a necessidade de organizar esses conhecimentos, de estruturar esses dados, de transformar dado em informação, informação em conhecimento. Então, esse processo é o processo da gestão. Eu posso comparar assim, seria uma curadoria de conhecimento, igual que a gente fala com as artes, Você saber o que é bom, o que é ruim, poder canalizar isso para que seja acessível, que seja usado esses dados? Sim. Não só essa curadoria, mas a gestão do conhecimento, ela ocorre quando a gente começa a compartilhar, quando a gente começa a socializar, quando a gente começa a transformar conhecimentos que às vezes são individuais, conhecimentos que estão na nossa cabeça, na nossa prática individual, para um conhecimento que pode ser estruturado e compartilhado. Então, a gestão do conhecimento, ela trata de dois blocos, o conhecimento tácito, aquele conhecimento individual, e o conhecimento explícito, ou seja, aquele conhecimento que eu posso levar a mais e mais pessoas. E dentro desse processo de transformação de um conhecimento tácito, que é pessoal ali, gerado a partir das nossas experiências, dos nossos aprendizados, num conhecimento explícito, eu estou compartilhando. E quando eu compartilho, eu vou criando novos conhecimentos, porque a partir do momento que a gente está conversando aqui, vão surgindo novas ideias, vocês vão aprendendo, eu também vou. Então, são esses movimentos necessários. E como você falou, assim, a gente precisa reconhecer dentro da instituição quais são os conhecimentos valiosos, quais são aqueles conhecimentos que você imagina o tribunal para fazer 90 anos, E quanto conhecimento nós temos aqui, não somente com as pessoas, mas também com os processos, com a conexão entre os tribunais. Então, assim, é um conhecimento que se multiplica. Então, em 90 anos, certamente, nós temos muita história para contar, temos muito conhecimento para compartilhar, porque são vivências que nos levam sempre a pensar. A gente, às vezes, quer sempre criar um novo conhecimento, gerar aquele movimento inicial, quando, na verdade, a gente tem que valorizar todo aquele conhecimento que nós temos e, a partir dele, transformar. Eu achei interessante aqui, Vivi, porque a Marília falou várias vezes, compartilhar. A gestão do conhecimento seria essa partilha? Sim. A gente tem até o termo na gestão, os primeiros processos, é a socialização, É você realmente compartilhar os conhecimentos, é você identificar onde estão esses conhecimentos. Então, você imagina, dentro do movimento que nós estamos também vivendo, que é a gestão de competências, Então, quando a gente começa a mapear quais são as nossas competências principais, o que a gente precisa realmente saber fazer, as atitudes que a gente precisa ter diante do nosso trabalho, a gente começa, então, o que eu preciso saber? Então, onde estão esses saberes? E daí a gente começa a pensar que esse movimento ele se faz importante em toda a prática.
né, da instituição. A gente quer inovar. Aí muitas vezes a gente olha assim, vamos começar de uma página em branco ou vamos começar realmente olhando o que a gente já fez, o que deu certo, o que não deu. Então, a gestão do conhecimento, ela trabalha muito com o registro das boas práticas e também o que não deu certo. Que é importante. É em cima dos erros que a gente aprende e consegue ir para frente, né? Exatamente. Então, você vê que a gente faz a gestão dos nossos projetos. E no final, o registro daquilo que foi legal, aquilo que não foi. Então, isso vai nos ajudar sempre a não começar daquele V0, né? A começar realmente já de um ponto. Então, assim, nós já fazemos muitas coisas aqui no tribunal. Isso. Marília, aqui no tribunal, a gente vê muito esse compartilhamento de informações. Você tem alguns exemplos para dar para a gente sobre essa gestão do conhecimento? Que demonstra assim, um impacto direto dentro da gestão do conhecimento. Olha um movimento interessante, né? A gente tem aqui o TCE Multiplica, por exemplo. Então, periodicamente as pessoas estão saindo para se capacitar, para participar de congressos, de movimentos dessa forma. E quando a gente volta, a gente faz aquele TCE Multiplica. O que é o TCE Multiplica? É quando realmente eu vou, tenho acesso a um conhecimento e eu volto e eu consigo impactar um número muito maior de pessoas. Então, a gente vai ali compartilhar. Já é um movimento que ele vai começando a criar uma rotina que quando as pessoas chegam e dizem, quando vai ser seu TCE Multiplica? Porque já tem essa cobrança, né? A gente já, vou ter que marcar o TCE Multiplica, porque a gente já tem essa cultura, né? Foi implantada essa cultura do compartilhar e de saber que tal pessoa está conseguindo absorver novos conhecimentos e eu também quero saber que conhecimentos são esses. Exatamente. E aí, ali naquele momento, você já tem uma troca a mais. Por quê? Porque você vai apresentar aquilo que você viu, mas já é com o seu olhar. E ali você já começa a abrir as perguntas, as pessoas querem saber, dali se busca mais. Então esse é um exemplo, vamos dizer assim, simples, né? Mas, por exemplo, os repositórios que nós estamos criando, né? Então, a partir do momento que a gente tem um número muito grande de dados, então tem um projeto que certamente será um projeto belíssimo, que inclusive a comunicação está, né, trabalhando muito forte com a STI e também com o Instituto, que é o de indexação e organização, catalogação de todo o material de mídias digital, né, da assessoria de comunicação. Porque é história, né? Material histórico. É um material histórico. Então você imagina daqui a 10 anos a gente buscar o lançamento do Pacto da Primeira Infância e você conseguir encontrar aqueles registros facilmente. Até eu brinco, eu quero isso com o meu celular, né? Porque a gente perde o conhecimento. Às vezes a gente, onde é que está? Né? Está no computador de uma pessoa, de outra, e assim não, ele está realmente no repositório institucional, organizado, catalogado e tal. E a inteligência artificial vem nos ajudar muito nisso, né? Então a gente vive um momento que para a gestão do conhecimento, as novas tecnologias ajudam muito, porque elas dão essa possibilidade de um avanço ainda maior. A partir do momento que a gente tem mais facilidade nessas buscas inteligentes, né, nos repositórios inteligentes, a gente já tem nuvens mais robustas, né, para armazenamento de tantos dados. Então, são iniciativas que a gente vai desenvolvendo, assim como a própria governança também tem iniciativas que somam a isso, a própria STI, o Instituto. Então, na verdade, a gente começar a pensar mais em todos esses processos como uma gestão do nosso conhecimento vivo, né? Esse compartilhamento, né? Essa partilha do conhecimento, ele consegue quebrar aquela resistência que sempre tem entre os servidores por estar querendo mudar alguma cultura, querendo acrescentar algo novo. Quando você sai de um servidor para outro, né? De um colaborador para outro, essa resistência, ela diminui? Jim, você falou aí uma palavrinha forte, né, que se chama cultura. Todos esses movimentos, eles mexem com a cultura organizacional. Então, certamente a gente vai ter que ter um movimento, né, de conhecimento, de apropriação do que realmente isso daí é, qual é o meu papel enquanto gestor do conhecimento. E veja só que interessante, né, isso que você falou. Como a gente pode melhorar nossas práticas no momento que você imagina que tem uma entrada de novos servidores. Quais são os conhecimentos que esses servidores precisam adquirir? Aonde eles estão?
Isso daí, a gestão desse conhecimento, ele facilita, torna mais rápido o processo de aprendizagem. Quem serão as pessoas que estão aptas a repassarem aqueles conhecimentos? Você imagina que a gente tenha um servidor se aposentando, né? E aí com ele vai tanto conhecimento, tanta riqueza, né, de conhecimento, e assim, como ele pode também compartilhar dessa sua experiência e deixar aqui conosco, né, a gente até fala de uma memória viva, né, um movimento realmente de deixar aqueles conhecimentos registrados. E às vezes mesmo a gente muda de setor. Então, a gente está hoje no setor, amanhã você pode estar contribuindo em outro setor. E também você tem que estar sempre pensando numa forma de organizar esses conhecimentos para que... Evita que você fique sempre partindo do zero, né? Começa, produz, aí ou um servidor sai, ou uma nova tecnologia é absorvida, ou um novo projeto é incorporado, e aí você tem que voltar a estaca zero, começar tudo de novo. E fisicamente, quando você sai do zero, lembrando aqui da física, né? Você gasta mais energia. Muito mais energia, né? Muito mais energia. E assim, a gente consegue ter um movimento mais ativo, deixar as pessoas mais ativas, né? Tanto no absorver, como no compartilhar, como no criar novos conhecimentos. Tem mais receptividade? Quando não é algo imposto, é algo compartilhado, a receptividade como é que eu posso dizer, Vivi? A aceitação é melhor? Sim. Você imagina que para que haja uma aceitação melhor, precisa haver realmente, eu acho que uma internalização do valor disso. Então, assim, eu acredito que realmente as pessoas já têm essa prática, né? Assim, às vezes eu vejo dentro dos nossos setores, chega alguém, aquele ensinar, aquele sentar, olha, eu vou lhe ensinar como é que vou lhe ensinar como é que a gente faz esse trabalho. Então, já há esse cuidado dentro das nossas áreas, né? Sempre que a gente recebe. E quanto mais a gente vem a desenvolver, né, projetos de gestão de conhecimento, eu acredito que a gente vai ainda agregar mais valor a tudo isso. Que legal. Então, que possamos estar sempre reconhecendo, né, esse conhecimento e compartilhando com os demais. Marília, muito obrigada pela tua participação, foi muito enriquecedora e que venham novos projetos, né, e novas oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre bom, né, estar aqui conversando e levando para mais pessoas. É um projeto que se inicia ainda de uma forma muito cuidadosa, passo a passo, realmente, mas que a gente tem isso como um projeto estratégico do Tribunal e a gente vai, ao longo desse ano, experimentar algumas práticas, né, junto com as pessoas, participando. A gente fez um primeiro momento, que foi uma oficina, participaram diversos gestores, ou seja, todo mundo já nesse processo realmente de entender o que é tudo isso, e certamente a gente vai obter aí coletivamente bons frutos. Marília, mais uma vez, muito obrigado, e usar uma palavra que você usou, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço. O Conexão Cidadão fica por aqui com esse compartilhamento de conhecimentos. Se você tem alguma sugestão ou tem alguma dúvida, quer que a gente converse mais sobre essa gestão do conhecimento, trazer a Marília aqui mais uma vez, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Vivi? comunicação@tce.gov.br. E, Dimitri, a gente tem outro canal também. Qual é esse canal? Você pode mandar uma mensagem pelo seu aplicativo de mensagens instantâneas, mais conhecido como WhatsApp. Anote aí o nosso número, é o 85-989-69-3544. Você anota o seu número no seu celular, manda um oi pra gente, que a gente já coloca você na nossa lista de transmissão e você receberá as notícias quentinhas assim que ficarem prontas no seu celular. É isso mesmo, Vivi? Com produção da Assessoria de Comunicação do TCE Ceará, esse foi mais um episódio do Conexão Cidadão. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Até lá!